Olá, eu sou a professora Regina e nós estamos hoje aqui para uma aula do 9º ano. E o tema da aula de hoje é modelagem e escultura, luz, volume e cor. E nós vamos começar falando de modelagem. Quando você pensa em modelar, você pensa em materiais maleáveis, que você pode, com as suas mãos, produzir alguma coisa. Então, a gente pode modelar o barro, a gente pode modelar uma massinha de modelar, o biscuit. Isso é modelagem, é o artista plástico que pega esse material maleável e vai trabalhando com as suas mãos. Ele pode criar tanto objetos utilitários como apenas objetos de enfeite. Observe aqui no slide, eu tenho algumas esculturas, algumas peças, algumas estatuetas que são apenas enfeite. E eu tenho vasos com pinturas que podem ser apenas decorativos ou eles também podem ser utilitários. Esses objetos, gente, eles são objetos tridimensionais. Quando eu modelo o barro, a argila e crio uma peça, eu tenho uma peça que ocupa um lugar no espaço. Então, eu posso dizer que isso é uma forma tridimensional. E esses objetos feitos com a modelagem não é de hoje. Eles praticamente sempre estiveram na história da humanidade. Você vai encontrar desde a pré-história elementos que foram feitos com barro, foram modelados. E eu tenho aqui, chamo a atenção para vocês, do Mestre Vitalino. Mestre Vitalino é um artista brasileiro do Nordeste. E ele trabalha, gente, com a cerâmica de uma maneira incrível. Ele trabalha a cultura, ele mostra nas suas esculturas como é o Nordeste. Então, nós temos aqui uma banda de pífanos. Ele também trabalha a questão do homem nordestino, a questão da seca, tem trabalhos sobre Lampião e Maria Bonita. Mestre Vitalino, gente, conta a história do Nordeste através das suas peças. E uma curiosidade, esse artista já teve as suas peças expostas no Louvre. Isso mesmo. Imagina a honra de um artista nosso, brasileiro, do Nordeste, tendo suas peças expostas lá no Louvre. É isso mesmo, para você ver como é importante, através de um trabalho que a gente acha tão simples, mas retratar a história de uma região, a história de um país. Mas não é só no Nordeste não, gente. Nós temos aqui no Acre também um artista plástico que trabalha com a modelagem. Acompanhe aqui comigo. Esse artista chama-se Alex de Oliveira. Ele tem 38 anos, é artista, escultor e professor acreano. Participou de vários concursos de artes plásticas, como por exemplo o Salão Hélio Melo, conquistando premiação de primeiro e segundo lugares em diferentes edições, gente. Ele conta que desde criança procurou desenvolver trabalhos artísticos voltados para modelagem e escultura, mesmo sem saber que a importância dessa prática, como essa prática seria importante, gente, no seu desenvolvimento profissional. Depois dessa premiação, o nosso artista saiu do anonimato e ficou conhecido. Aqui eu tenho uma imagem dele, uma escultura, de Alex, que é o passatempo. Eu quero que você acompanhe comigo também nesse próximo slide outras imagens, outras modelagens desse artista. Essa primeira passatempo, ele ganhou primeiro lugar no 5º Salão Hélio Melo. Veja que imagem maravilhosa, realmente parece real as roupas que ele coloca. A segunda, gente, ganhou o primeiro lugar no 11º concurso de artes plásticas, As Cores da Cidade. E é um trabalho que ele fez em homenagem a artistas acreanos como Hélio Melo, Danilo Desacre e Dalmir Ferreira. E a última escultura, Quebradeiras de Castanha. Veja como é uma perfeição o trabalho desse artista, talentosíssimo, nosso, realmente reconhecido pelo seu talento. E nós vamos falar agora da escultura, e você pode me perguntar, mas professora, escultura e modelagem é a mesma coisa? Quase. Na escultura, a gente pensa num material
mas não tão maleável quanto o barro, a argila, né, a massinha de modelar ou o biscuit. A escultura você pensa em material firme, como uma madeira, um mármore, o bronze. E para você esculpir, você vai usar outros materiais que não sejam só a mão, você vai retirar, né, dessa madeira elementos até formar o objeto que você quiser. Ou é um animal, é uma pessoa, ou é apenas um objeto utilitário ou de enfeite. Então você usa ferramentas para retirar materiais desse bloco maior de material, né, que seja, ou a madeira, ou a pedra, ou o mármore, enfim, e cria as esculturas. Observe aqui que a escultura, assim como a modelagem, ela também não é recente. Essa prática, ela vem desde a pré-história. Nós temos aqui, gente, a escultura feminina da pré-história chamada Vênus de Willendorf. Essa estatueta representa o poder feminino, representa a fertilidade. Naquela época, as pessoas não se preocupavam com a beleza. Então, eles não iriam fazer uma estátua pensando no utilitário em termos de beleza, se é uma estética ou não, né? É uma obra tridimensional, mas tem esse objetivo, tá? Todas as manifestações da pré-história sempre tem a questão de você ter um poder mágico sobre aquelas imagens. É como se fosse uma representação para a fertilidade. Outras imagens eram trabalhadas para a questão da caça, da boa sorte, da proteção e assim por diante. E nós temos aqui no Brasil, além desse artista que a gente mostrou da modelagem aqui acriano, nós temos um artista do barroco mineiro. Esse artista chama-se Antônio Francisco Lisboa, carinhosamente chamado de Aleijadinho. Ele foi carpinteiro, entalhador, arquiteto do Brasil Colônia, no período do Barroco. Nessa primeira imagem, aqui eu tenho mostrando apenas 3 estátuas desse artista, mas na realidade, gente, são 12. Ele esculpiu os 12 profetas bíblicos em pedra-sabão, isso mesmo. É uma pedra que tem uma aparência de sabão, mas ele lapidou cuidadosamente a imagem desses profetas. E essas estátuas estão no Santuário de Bom Jesus de Matozinho, em Minas, Congonhas do Campo. Nós temos outra imagem também dele, e essa agora é em madeira, né, que você tem a representação de Cristo carregando a cruz. Essas imagens você também vai encontrar nesse mesmo lugar e no caminho que você faz até chegar à igreja, né, do Santuário de Bom Jesus de Matozinho, você tem pequenas capelas. E nessas capelas estão esculpidas em madeira, em tamanho natural, passos da Via Crucis. Aqui nós temos uma apenas, mas são várias, mostrando desde da Santa Ceia até o Calvário, todas feitas por esse artista maravilhoso do barroco brasileiro chamado Antônio Francisco Lisboa. E eu quero que você continue acompanhando comigo as estátuas que representam também o nosso povo, também aqui o nosso estado do Acre. Nós temos essa primeira imagem, que é o retrato de pessoas, né, do povo. Nós temos a estátua de Plácido de Castro, Juvenal Antunes, e temos aquela estátua maravilhosa lá na frente da maternidade. O nome dessa estátua é Vida, e ela foi esculpida pela artista plástica Eliana Kertex, e essa estátua é em bronze. Então você veja que a característica das estátuas, a escultura, né? Essa obra de arte, essa manifestação artística através da escultura, conta a história do nosso povo, de norte a sul, nordeste, aqui da região norte, são realmente trabalhos maravilhosos. Nós estamos falando, gente, de escultura, de modelagem, que são formação de objetos tridimensionais. Mas eu posso também ter esse recurso no desenho. Acompanhe aqui comigo. A luz, a sombra, as cores
podem dar a sensação no papel, no desenho, na pintura, de algo tridimensional. Nós temos um recurso gráfico chamado perspectiva e ele é que vai te fazer entender uma imagem que tenha volume, que tenha profundidade. Observe nessa primeira, eu tenho um trilho de um trem. O trilho começa na parte inferior do papel e está em tamanho maior, porque está perto do observador. Conforme ele se caminha para a linha do horizonte, ele vai ficando cada vez menor, dando a sensação assim de profundidade. No outro desenho, nós temos também um carrinho de metrô. A parte da frente dessa composição está em tamanho maior e a parte de trás vai ficando cada vez em tamanho menor. Então, a perspectiva, com certeza você já viu em outras aulas, esse recurso também pode ser usado para transmitir o tridimensional, o volume, a luz e a cor. E aqui eu te convido a esse passeio maravilhoso por essas imagens, que são pinturas e que você pode ter certeza, jurar que realmente tem um buraco no meio da rua, que as imagens estão saindo da parede, que ganham esse tridimensionalismo. Por quê? É o recurso do desenho, da pintura e a luz e a sombra em um ângulo correto que o artista vai fotografar essa pintura para te dar essa sensação. Dependendo do ângulo que você vê, você pode talvez não ter esse efeito que eu estou mostrando nesse slide. Mas um ângulo correto, você consegue ver realmente esse efeito que o artista plástico quis dar, tanto de volume, né, como de tridimensão. E eu trouxe para vocês uma proposta de atividade. Nessa proposta eu digo assim: para uma obra de arte ser considerada tridimensional, ela precisa ter as seguintes características. Letra A, altura, pintura e largura. Letra B, altura, largura e profundidade. Letra C, profundidade, altura e cor. Ou letra D, largura, comprimento e altura? Eu tenho certeza que você já sabe qual é a resposta certa. Letra B, isso mesmo, altura, largura e profundidade. E eu te desafio a uma atividade prática. Nessa atividade eu trago uma receita de massinha de modelar caseira. Você vai precisar de 1 xícara de sal, 4 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícaras de água, 3 colheres de sopa de óleo, corante alimentício, pode ser um açafrão, pode ser um colorau ou outro corante que você tem em casa. Você vai misturar todos esses ingredientes, vai amassar bem. Pense numa bela escultura. Crie essa obra, gente, com todo carinho, com toda a perfeição, usando toda a sua criatividade. Eu tenho certeza que o seu trabalho vai ficar maravilhoso. Por hoje nós ficamos aqui. Outras atividades você vai encontrar no portal Eduque. Até a próxima e muito obrigada!